Por acaso você já ouviu falar desse garoto? Todo mundo fica sem espaço para bater, chamou o Yıldız, vem o turco na perna e gola! Não? Mas a comemoração dele com certeza você já viu em algum lugar. Laura Pura. Ups, Aura. Seria esse só mais um atacante como uma comemoração lendária? Ou craque que seguirá destruindo tudo e todos? Será que hoje ele é um dos melhores do mundo? Afinal, usar a camisa 10 do Juventus de Turim não é pra qualquer um. E se você está se perguntando que Carvalhos é essa coisa que ele faz com a mão na hora da comemoração, bom, vamos começar por ela. Ele nasceu na Alemanha, mas é turco, por origem familiar. Ele é filho de pai turco e mãe alemã, então tem dupla nacionalidade. Yıldız, em turco, significa estrela, e esse formato que ele faz com a mão é uma estrela. Então fica o trocadilho direto com o próprio nome e sua marca de celebração, Star Celebration. Quando ele começou a fazer isso, ela viralizou rápido. Os fãs tentaram imitar, mas para alguns era bem difícil. Mas esse aí é o tutorial, ele mesmo já ensinou. Faz isso aí com essa mão, agora isso aí com a outra, junta tudo e pronto. Conseguiu fazer a comemoração? Escreve aí nos comentários que eu quero saber. Mas se preferir, usa essa luva aí igual a nova dele, que é bem mais fácil. Bom, dito isso, se o sueco Viktor Gyökeres tem a máscara do Bane e do Batman, Kenan Yıldız tem seu de Starboy. Balança, esperou o cambiaço, passa, trouxe pro pé direito, bateu, que gol! Kenan Yıldız, o moleque acabou de renovar com a Juventus até 2030, e ele não é aquele talento bonito de ver, que só vive de highlight. Ele está jogando como peça central, ele participa, ele finaliza, ele cria, ele chama o jogo pra si. Na Champions, os dados mostram o tamanho do pacote. É lá ele, Deus é mais. Volume de dribles, volume de chutes, assistências, bom aproveitamento de passe, ou seja, ele não está só aparecendo, ele está sustentando o estilo de protagonismo com apenas 20 anos. E aqui entra a pergunta, por que ninguém está falando sobre ele? Se ele já está jogando como um jogador gigante? Kenan Yıldız nasceu em 4 de maio de 2005. Os mais antigos sabem que é o mesmo dia do aniversário do GM, só por isso ele já merece o vídeo. Respeitei. Brincadeiras à parte, Kenan nasceu em Regensburg, na Alemanha. Aos 7 anos, em 2012, o Bayern de Munique abriu as portas para ele, e o garoto cresceu ali dentro por uma década inteira, até 2022, virando um nome forte no Sub-19, assumindo protagonismo e vivendo futebol como rotina desde a infância. Só que ele não foi achado pela Juventus, ele escolheu a velha senhora. Quando o contrato com o Bayern acabou, ele decidiu não renovar, e escolheu a Juventus como um projeto esportivo. O tipo de decisão que não combina com medo, porque sair do Bayern jovem, com o caminho mais seguro do mundo na mão, só faz sentido se você estiver procurando uma coisa específica, protagonismo. Ele começou jogando nas categorias de base da Juve, no Sub-19. No primeiro grande ciclo de formação dentro do clube, ele fez 37 jogos e marcou 15 gols. Daí pra frente, as coisas foram acontecendo. Ele entrou no time principal da Juventus devagar, poucos minutos, pouca margem e um clube que não tem paciência para a promessa. A estreia veio em 20 de agosto de 2023, contra a Udinese. Pouco tempo depois, contra o Frosinone, ele virou o estrangeiro mais jovem a marcar pela Juventus na liga, com 18 anos e 233 dias. E não foi qualquer gol, foi um gol que faz a galera dizer, esse garoto não é comum. Turati's given it away to Kostic. Yıldız, great skill, Kenan Yıldız! A debut to remember. This is why Turkey... Ainda naquela temporada ele marcou mais um golaço, dessa vez contra o Salernitana. Avendo creato praticamente nulla dopo quell'occasione di Sampia, va via Yıldız, ancora Yıldız! Mamma mia! Kenan Yıldız illumina la notte dell'Allianz Stadium! E no jogo seguinte da Copa Itália, adivinha só, mais um gol bonito. Ancora McKennie. Sventagliata morbida per Yıldız! Mamma mia che bellezza! Che palla ancora di McKennie per Kenan Yıldız! Em sua primeira temporada pela Juve, a de adaptação, foram 32 partidas, 10 como titular, 4 gols marcados e 2 assistências, com apenas 18 anos. E a partir daí, ele se tornou o titular absoluto. Kenan Yıldız joga como meio atacante, como ponta, como aquele cara que aparece entre linhas e decide no detalhe. E hoje ele faz isso vestindo a camisa mais pesada que um jovem pode carregar na Itália, a 10 da Juventus.
Não é apelido, não é exagero, a Juventus renovou o contrato dele até 2030. Ou seja, o clube não tratou como promessa, tratou como projeto, tratou como símbolo, e seu valor de mercado hoje é de 75 milhões de euros, um dos jovens mais valiosos do mundo. E ele trouxe resultado de imediato em sua segunda temporada atuando pela Velha Senhora. Em sua primeira noite de Champions League, o moleque marcou um gol sensacional, que fez os bianconeri ficarem malucos no estádio. Contra o PSV, ele fez isso. Essa edição da Champions, a abertura é boa aqui do lado esquerdo, é pro Yildiz, ele balança, esperou o cambiaço passar, trouxe pro pé direito, bateu, que golaço! Gol! Mas o jogo que realmente apresenta o Kenan Yildiz para a Itália não é um jogo qualquer, é aquele tipo de partida que muda a forma como o país inteiro pronuncia o nome. O derby da Itália, San Siro, Inter e Juventus. E o roteiro já parecia fechado, a Juve estava perdendo, o jogo estava escapando, e o clássico estava virando um daqueles dias que o jovem só entra para sentir o ambiente e volta para o banco com a lição aprendida. Só que o Yildiz não entrou para aprender, ele entrou para rasgar o roteiro. A Juventus estava em desvantagem, a Inter estava ganhando por 4-2, e aí ele saiu do banco e fez 2 gols. A saída da Juventus no contra-ataque. McKennie levou na esquerda. Yildiz, lá vem o garoto turco. Levou para a perna esquerda, bateu cruzado. Gol! Cabal, cambiaço. Rola a bola para Francisco Conceição na grande área. O menino, cruzamento na grande área. Sobrou Yildiz, dominou, bateu e é gol! Gol! Resultado 4-4, um clássico que, de repente, deixou de ser mais um derby da Itália e virou vitrine nacional para o garoto. Na partir dali, a temporada 2024-25 mudou de fase para ele e para a Juventus, porque quando o garoto decide um jogo desse tamanho, ele deixa de ser rotação e vira problema diário para o treinador adversário. E o Yildiz começou a entrar no jogo grande com outra hierarquia, mais minutos, mais responsabilidade, mais bola em zona de decisão. E enquanto ele crescia, o clube também vivia o próprio caos de temporada. A Juventus passou 2024-25 tentando se encontrar. Começou com o Thiago Motta, depois trocou o comando e fechou a temporada com o Igor Tudor. O time terminou em 4º lugar da tabela da Série A. Também caiu nas quartas da Copa Itália e parou nas semis da Supercopa. Caiu nos playoffs do mata-mata da Champions e no Mundial de Clubes caiu nas oitavas. Ou seja, foi uma temporada de instabilidade coletiva, com o jogador ganhando espaço no meio da turbulência. Mas claro, teve gol bonito. For support, Kenan Yildiz, nicely done, still with Kenan Yildiz, and he's done it again in the Derby della Mole. There's something about the Granata colours that bring out the best in this talented cut minors for Vlahovic. Kenan Yildiz on the burst. Kenan Yildiz, can he go all the way? He can go all the way. It's a spectacular return to form, a stunning return to scoring ways. No Mundial de Clubes, ele marcou 3 gols e deu 2 assistências em 4 partidas. Marcou gol contra o Al Ain, lá ele, um belo gol por sinal. Mas o seu mais bonito foi no jogo seguinte, contra o Wydad, onde ele marcou 2 gols. Che crea lo spazio di gioco per Cambiaso che si infila. Fino al limite Cambiaso. Conclusione violenta! Qui non c'è deviazione, c'è solo bellezza e potenza! Em 2024-25, Kenan Yildiz em 52 partidas marcou 12 gols e deu 9 assistências. E o começo da temporada seguinte já foi especial, principalmente em noite de Champions. Em um jogo entre Juventus e Borussia Dortmund, ele marcou um dos gols mais bonitos de sua carreira. Até aqui, se liga só. Todo mundo fica sem espaço para bater, chamou o Yildiz, vem o turco na perna direita, bateu pro gol e que golaço! A partida seguinte foi contra a Inter de Milão, pelo campeonato italiano, e ele novamente jogou muito, deu assistência e ainda fez um golaço. Brenner, verticale per Yildiz, anche lui può calciare. Yildiz! Mamma mia! Kenan Yildiz! Torniamo avanti! 2-1, una magia da lontanissimo! Il gol del 10 ci porta di nuovo in vantaggio! Na atual temporada, em 31 jogos, já são 9 gols e 8 assistências, 17 participações em gols, mesmo a equipe da Juventus passando por maus bocados. Imagina esse moleque em uma equipe mais consolidada, ele com certeza faria um estrago. Em 2025-26, o Kenan Yildiz deixou de ser talento que promete e virou peça que sustenta a Juventus. E o mais estranho é justamente isso, ele está fazendo uma temporada grande, só que sem um barulho que normalmente acompanha um camisa 10 de 20 anos.
E dentro da Juventus, essa temporada atual tem um carimbo que vale ouro para o roteiro. A torcida já colocou ele no topo 2 vezes seguidas. A Juve oficializou Wilds como MVP de novembro de 2025 e repetiu o prêmio com ele como MVP de dezembro de 2025, 2 meses consecutivos. E isso não acontece por hype, acontece por impacto. Agora, olha o contexto coletivo, porque isso explica muito do porquê ninguém fala. A Juventus está em 4º lugar na Série A, brigando na parte de cima, mas sem o status de time dominante, que rouba manchete todo dia. Então o que acontece? O noticiário corre para quem está liderando, e o Wilds vai entregando no silêncio, como se fosse normal. Só que não é normal. Camisa 10, 20 anos, decidindo jogo grande, produzindo em Champions, sendo eleito MVP em sequência pela própria torcida. E é aí que entra o ponto mais perigoso da temporada atual. Quando a Juventus aperta, quando a pressão aumenta, quando o jogo pede alguém para assumir, é ele quem começa a aparecer como solução. E se essa constância continuar, a pergunta muda. Não será mais porque ninguém está falando sobre Kenan Yıldız. Será quanto tempo ainda dá para fingir que ele não é o próximo rosto da Juventus? Na seleção turca, o Kenan Yıldız não é uma promessa convocada. Ele é parte do plano. Ele escolheu a Turquia e estreou no time principal em 12 de outubro de 2023, entrando no fim da vitória sobre a Croácia. E pouco tempo depois, já viveu um daqueles momentos que carimba jogador para o país inteiro. Marcou contra a Alemanha em Berlim, numa vitória por 3-2. Um garoto nascido na Alemanha, fazendo um gol na Alemanha, vestindo a camisa da Turquia. Isso vira símbolo na hora. Ayhan was able to play a searching ball forwards and it came through to Kenan Yıldız and he crashes the ball into the back of the net. E é aí que entra o nome que completa a história, Arda Güler, porque a Turquia de repente tem 2 talentos que parecem estar crescendo em paralelo, só que em palcos gigantescos. Yıldız com a camisa 10 da Juventus, Arda no Real Madrid. A FIFA chegou a tratar os dois como protagonistas de uma nova geração turca, lembrando inclusive do duelo de camisas pesadas, quando Juventus e Real se cruzam. E quando eles se juntam, a seleção muda de cara. Um exemplo que viralizou foi a goleada por 6-1 sobre a Bulgária, em que o Arda foi descrito como o motor do time, com gol e assistência, e o Yıldız apareceu no placar também. Mas e você? O que está achando do futebol de Kenan Yıldız? Comenta a sua opinião aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, estou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.